Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo na gravação do YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo das próximas lives, é só seguir o Papo Glaucoma no Instagram, que toda sexta-feira, às 5 da tarde, nós estamos juntos, sempre falando sobre um tema relacionado ao glaucoma e importante no controle da doença. Já estou colocando aqui nosso tema de hoje, ansiedade e glaucoma, como melhorar. Pessoal do Instagram que está chegando aqui comigo, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Rosivaldo, boa tarde, Rosa, boa tarde, Mara. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu vou começar fazendo uma explicação para vocês sobre o tema e, enquanto isso, vocês já podem ir me mandando as dúvidas de vocês aqui na caixinha de comentários ou então nesse balãozinho que tem a interrogação que está aqui no cantinho da sua tela, pode me mandar a sua pergunta por aí também. Lembrando que hoje eu vou responder as dúvidas relacionadas sobre o tema. A gente vai falar sobre controle de ansiedade e glaucoma. Quem tem dúvida sobre outros assuntos, se você está no YouTube, manda aqui embaixo nos comentários. Se você está me vendo pelo Instagram, me manda na caixinha de perguntas dos stories. Vamos lá então falar sobre ansiedade e glaucoma. Eu espero que vocês não tenham ficado ansiosos por essa live, viu? Porque a ansiedade, ela é prejudicial pra gente de várias maneiras, inclusive no controle do glaucoma também. É muito comum, a gente não sabe exatamente por quê, mas as pessoas com glaucoma, elas têm graus de ansiedade e também de depressão maiores do que a média da população. A gente não sabe se tem algo específico relacionado à doença que pode ter alguma associação, mas a gente tem alguns estudos científicos que mostram que pessoas com glaucoma têm com maior frequência ansiedade e depressão do que as outras pessoas. E isso é um tema muito importante de a gente lidar, porque influencia na qualidade de vida de vocês e influencia no controle do glaucoma também, porque quando a gente está passando por uma situação de ansiedade, de estresse, principalmente quando isso dura por bastante tempo e vira uma coisa crônica, isso acaba prejudicando o controle da pressão ocular. Um ponto importante aqui é a gente diferenciar o que é uma ansiedade normal relacionada à doença do que é um transtorno de ansiedade, tá? Sempre que a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave como o glaucoma, ou então se você já tem esse diagnóstico há mais tempo, mas você está passando por uma mudança no seu tratamento, de repente você recebeu uma indicação de cirurgia, por exemplo. Quando a gente tem uma notícia desse tipo, é normal a gente passar por um processo que é muito semelhante ao processo de luto de quando a gente perde uma pessoa querida. Então, descobrir uma doença também faz a gente passar por um processo de luto e isso é normal de acontecer. Então, se você está me vendo aqui e você está preocupado, muito ansioso, mas o seu diagnóstico de glaucoma é recente, isso é mais do que o normal, tá? A gente passa por algumas fases nessa etapa de viver esse luto da doença e é normal que a gente tenha alguns momentos de raiva, de querer buscar culpados por isso. A gente pode ter também alguns momentos de depressão relacionados a esse diagnóstico e a gente passa por essas fases de maneira natural com o passar do tempo até que a gente chega num momento de aceitação da doença. Isso vale para qualquer diagnóstico e para o glaucoma não é diferente, tá? Então, se o seu diagnóstico é recente ou se sua visão piorou recente ou se você teve uma notícia ruim como uma indicação de cirurgia, por exemplo, é normal você passar por esse período de processar essa informação e é normal que isso gere uma maior ansiedade. Mas isso é uma coisa que precisa, com o passar do tempo, te levar a um processo de aceitação. Se você
você sente que você está há muito tempo preso nesse processo, nesse caso isso não é normal e é interessante procurar uma ajuda profissional para isso. Ou então, se você não está numa situação dessas de mudança que eu falei, você já faz seu tratamento há muito tempo, seu glaucoma, sua oftalmo está sempre falando que está tudo bem, seu glaucoma está controlado, e mesmo assim você não consegue ficar tranquila com essa situação, mesmo com o passar do tempo, isso continua sendo um peso muito grande para você, isso também não é normal. Esse momento de maior ansiedade já era para ter passado, e isso é um sinal de que você precisa sim buscar ajuda profissional. Agora, além de ajuda profissional, tem algumas coisas até relativamente simples de dia a dia que todos vocês podem fazer, independente de vocês estarem passando por uma ansiedade normal de começo de doença ou de vocês terem uma ansiedade mais de difícil controle. Tem algumas coisas de dia a dia muito legais que a gente pode fazer e que ajudam a gente a reduzir essa ansiedade, e isso vai acabar consequentemente refletindo também em melhor controle do glaucoma. Eu quero falar aqui de 3 coisas que todo mundo que está me vendo pode fazer na sua vida e que vai ajudar tanto a melhorar o controle do glaucoma quanto a melhorar o seu bem-estar e o seu controle de ansiedade. Vamos lá para a primeira coisa que todo mundo pode e deve fazer, que é simples: atividade física. Atividade física é um dos melhores remédios que a gente tem para controle de ansiedade e para nossa saúde como um todo. A atividade física vai ajudar você a ter uma melhor saúde cardiovascular, pressão arterial, glicose e colesterol bem controlados, e isso vai refletir em melhor controle do glaucoma. A atividade física também vai ajudar no processo de redução de estresse, redução de ansiedade, e a atividade física também tem um efeito direto na redução da pressão ocular, principalmente quando a gente leva em conta as atividades aeróbicas. Quais são as atividades aeróbicas? Aquelas que fazem o coração bater mais rápido. Então, caminhada, corrida, bicicleta, pular corda, natação, tudo que é atividade aeróbica ajuda no controle da pressão ocular. Se essa atividade for em grupo, isso é um benefício ainda maior de controle de ansiedade. Exemplo, hidroginástica, dança, são atividades que são aeróbicas e que são feitas em grupo. Então, quando a gente faz atividade física, a gente diminui a ansiedade, diminui a pressão ocular e a gente melhora ainda mais o nosso bem-estar quando essa atividade é em grupo. Pessoal, essas coisas são todas baseadas em estudo científico, tá? Isso que eu trago para vocês aqui, esses benefícios, são coisas que são muito bem comprovadas por estudos quando a gente compara pacientes com glaucoma que fazem e que não fazem atividade física, e também pacientes com ansiedade, tá bom? Então, primeira coisa que todo mundo não só pode, como deve fazer para melhorar a ansiedade e o glaucoma é praticar atividade física. Tem uma segunda coisa que eu recomendo também para todos vocês, porque é uma coisa que também não tem efeito colateral e que também melhora as duas coisas, tanto a ansiedade quanto o glaucoma, que é a prática de meditação. A meditação, em algumas culturas, ela tem um caráter religioso, mas eu não quero aqui entrar nessa linha, vamos respeitar a religião de todo mundo, mas eu quero falar um pouco aqui da meditação como tratamento do estresse. Existem vários tipos de meditação diferentes, e a meditação que tem melhor comprovação científica, tanto para redução de estresse quanto para controle de pressão ocular, é um tipo de meditação que se chama Mindfulness. Eu vou escrever aqui nos comentários o nome para vocês. Mindfulness. Foi? Foi.
Tá aí. Esse tipo de meditação, mindfulness, ela envolve várias técnicas de exercício de respiração e de concentração que contribuem muito para a redução de ansiedade. Como que vocês podem fazer? Vocês podem procurar um profissional. Existem vários terapeutas que trabalham, que dão cursos, que ensinam esse tipo de meditação. Ou então, se você quiser uma coisa mais prática e mais acessível, tem vários aplicativos para celular de meditação guiada. E aí você dá um play numa meditação e você vai seguindo as instruções daquela meditação para você ter um processo de relaxamento. Certeza que tem gente pensando, mas eu não aguento, mas eu não vou conseguir ficar 20 minutos sentada respirando porque eu sou muito agitada. Normal, você não é a única pessoa do mundo que vai ter dificuldade no começo, tá? Os estudos que a gente tem sobre meditação relacionada a glaucoma, a gente vê efeitos de redução da pressão ocular com pessoas que meditam por muito tempo, 30 minutos por dia, 1 hora por dia, mas você não precisa fazer tudo isso e nem deve no começo fazer tudo isso, senão você não vai se adaptar bem. Mas quando você entrar num aplicativo desses de meditação, você vai ver que tem meditações que duram às vezes 5 minutinhos e que acaba sendo um ótimo momento de descanso e de alívio de estresse para você. E aí, conforme você vai se adaptando, você pode sim passar para as meditações mais prolongadas. E o fato de a gente ter os estudos científicos baseados nessas meditações mais longas, isso não quer dizer que fazer 5 minutinhos não vai te ajudar em nada, tá? Se 5 minutinhos é o que você consegue fazer na correria do seu dia a dia, pode ter certeza que você já vai ter benefício com esses 5 minutinhos. Mas a ideia é, com o passar do tempo, você ir aumentando o tempo dessa meditação. Os maiores estudos que a gente tem sobre isso são dos oftalmologistas indianos, porque lá a prática de meditação é muito forte na cultura deles e eles têm estudos comparativos envolvendo uma quantidade muito grande de pessoas, então estudos muito bem feitos, muito bem embasados, que mostram que as pessoas com glaucoma que praticam meditação, elas têm melhor controle de doença do que as pessoas com glaucoma que não praticam a meditação. E isso muito provavelmente está relacionado ao efeito de redução de ansiedade, redução de estresse, e com isso a gente acaba tendo melhor controle de doença. Então, eu já falei de uma coisa que todo mundo deve fazer e ajuda, que é a atividade física, principalmente aeróbica e em grupo. Já falei de uma segunda coisa que ajuda muito, que é a prática de meditação. E a terceira coisa que eu vou recomendar para vocês é vocês terem uma boa relação de confiança com a oftalmologista de vocês. Que a oftalmologista de vocês seja uma pessoa que vocês podem compartilhar esses momentos de maior ansiedade, de maior estresse. Que seja uma pessoa que passa para vocês todas as informações sobre o seu caso, porque informação é uma das coisas que ajuda a gente a ficar mais tranquilo. Quando a gente não sabe o que está acontecendo, quando a gente não sabe o que esperar do futuro, a gente fica muito mais ansioso do que quando a gente sabe os passos que a gente tem a seguir e as opções que a gente tem de tratamento, quando a gente está bem informado sobre a doença. Isso ajuda muito a reduzir essa carga de ansiedade. Então, três coisas que todos vocês devem fazer: atividade física, meditação e buscar ter uma oftalmologista com quem vocês tenham uma boa relação e em quem vocês confiem. Além de tudo isso, se você sente que só essas medidas básicas não são suficientes, não deixe de procurar ajuda profissional, não deixe de procurar um psiquiatra. Afinal, transtorno de ansiedade e depressão são doenças como qualquer outra e às vezes é necessário um tratamento medicamentoso, sim. Agora, um ponto
muito importante para essa situação em que você precise buscar um tratamento medicamentoso. Se vocês pegarem a bula de qualquer medicamento usado para tratamento de ansiedade, tratamento de depressão, mesmo esses calmantezinhos naturais que às vezes nem bula tem, todas essas medicações têm em bula contraindicação para glaucoma. Mas um ponto importante é que a contraindicação é somente para glaucoma de ângulo fechado e se o seu ângulo está fechado no momento, o que nunca deve estar porque prejudica muito o controle do glaucoma. Então, se o seu glaucoma é de ângulo aberto ou então se o seu glaucoma é de ângulo fechado, mas você já fez um tratamento adequado para a abertura desse ângulo, nesse caso não assustem com a contraindicação da bula, a gente pode usar essas medicações sem problema, mesmo tendo glaucoma, desde que o ângulo esteja aberto, certo? Temos alguns minutinhos para as dúvidas de vocês. Vamos lá ver aqui, eu vou voltar um pouquinho porque eu vi que vocês me mandaram já algumas perguntinhas no começo enquanto eu estava falando. Lembrando para o pessoal que está chegando agora, lembrando agora duas coisas. Primeiro, se você perdeu o começo, amanhã às 10 horas da manhã a gravação da live vai estar no YouTube. Não fica gravada no Instagram a live, mas no YouTube vai estar lá para vocês assistirem. E outra lembrança... Ah, sim, a outra lembrança, eu já tinha esquecido a lembrança, mas lembrei. A outra lembrança que eu quero dar para vocês é que hoje eu vou responder as dúvidas sobre o tema da live, que é a relação entre ansiedade e glaucoma. Se você tem dúvidas sobre outros temas, guarda para uma próxima live sobre o assunto, tá bom? A Aline pergunta se tem relação com as medicações. Muito interessante sua pergunta, Aline. A Aline mandou essa pergunta quando eu estava falando que as pessoas com glaucoma, elas têm maiores índices de ansiedade e de depressão do que a população geral. E aí a Aline perguntou se isso pode ter relação com as medicações. A gente não tem um estudo legal para embasar isso, mas é possível sim. Das medicações que a gente usa no glaucoma, algumas elas não conseguem chegar no cérebro, mas algumas conseguem sim. Tudo que a gente usa de remédio se espalha pelo nosso corpo todo, né? A medicação é absorvida e ela vai para o corpo inteiro. Inclusive, o colírio que a gente pinga, o nosso corpo absorve ele também. Não é só no olho que ele fica, tá? Acontece que o nosso cérebro, ele tem como se fosse um filtro para proteger ele do restante do corpo. Então é como se o sangue que chega no cérebro ele fosse filtrado. Algumas medicações passam esse filtro, outras medicações não passam esse filtro. Os estudos que a gente tem sobre isso não identificam a causa. A gente não sabe por que as pessoas com glaucoma são ansiosas. A gente sabe que elas são, mas a gente não sabe por quê. Uma das possibilidades é que possa ter relação com a medicação, sim, mas eu não diria que é a mais provável não, tá, Aline? Deixa eu ver aqui quem mais perguntou. A Bruna tá contando aqui a experiência dela. Ela conta que depois de passar por 6 procedimentos, esse apoio profissional foi fundamental para manter o equilíbrio entre a ansiedade e o glaucoma. Bruna, obrigado pelo seu depoimento para reforçar o que eu tô falando aqui, de que quando vocês estão passando por um momento difícil, não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum vocês buscarem a ajuda profissional. Todo mundo na vida tem momentos difíceis e pela questão da química do nosso cérebro que a gente não consegue controlar, algumas pessoas lidam melhor com esses momentos, outras nem tanto. Esses momentos difíceis, como a Bruna conta que ela passou por várias cirurgias, são momentos em que se a gente sente que essa ansiedade está se estendendo mais do que deveria, se está atrapalhando o nosso dia a dia, se atrapalha o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida, a gente deve sim procurar ajuda profissional.
A Maria das Graças está falando aqui que ela tem alta miopia e ela sempre lidou bem com a perda de visão. Mas há coisas no glaucoma que assusta. Realmente, o glaucoma, ele tem uma carga emocional um pouco mais forte do que outras causas de doenças que afetam a visão, né? É muito comum as pessoas terem mais medo do glaucoma do que de outras doenças. E muito disso envolve a falta de informação que eu falei. Lembra que eu falei que quando a gente sabe o que esperar do nosso tratamento, o que esperar do futuro, a gente se sente menos ansioso do que a gente não sabe o que vai acontecer. E o glaucoma é uma doença que ela tem muita desinformação, uma doença que ainda é pouco conhecida pelas pessoas e que tem muitos, mas muitos mitos a serem quebrados em volta do glaucoma. Então, isso cria uma coisa de que o glaucoma assusta mais do que outras doenças. E nisso, vocês estarem bem informados, conversando muito com o oftalmo de vocês e me acompanhando aqui, ajuda bastante a reduzir essa ansiedade. A Valéria Nazaré Medeiros está falando aqui que ela tem ansiedade há muitos anos e depressão. Ela faz uso de medicamento há muito tempo. E ela conta que quando ela soube que tinha que fazer o SLT, ela ficou bem triste. E aí ela conta que já fez a cirurgia dia 23 de maio e tá tudo bem. Valéria, você pegou num ponto importante que eu falei, o ponto de mudança de tratamento. O ponto de mudança de tratamento, e isso é uma coisa que todo mundo com glaucoma vai passar em algum momento, porque nenhum tratamento para o glaucoma dura a vida toda. A gente sempre tem que ir trocando esse tratamento. Então, esses pontos em que a gente detecta que o controle da doença não tá legal e que a gente precisa fazer uma mudança de tratamento, esses são momentos que potencialmente geram uma ansiedade maior. E mesmo quem já faz tratamento de ansiedade, às vezes vale a pena voltar no profissional, seja no psiquiatra, no psicólogo, num terapeuta, para fazer um controle mais específico nesse momento mais complicado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui para eu responder. A Natiele perguntou se estresse e ansiedade muito forte pode prejudicar o glaucoma, se pode piorar a doença. Eu falei um pouquinho sobre isso logo no começo da live. Quem não viu, amanhã a gravação tá no YouTube 10 horas. Mas como que eu falei foi breve, eu vou aproveitar a pergunta da Natiele para aprofundar um pouco mais nisso. Não é qualquer estresse, qualquer ansiedade que piora o glaucoma, não, tá? A pressão ocular, ela se comporta de maneira diferente da pressão arterial, por exemplo. Vamos imaginar uma situação. Você teve uma situação grave que aconteceu. De repente você bateu de carro, de repente você perdeu o emprego, um estresse, assim, uma coisa repentina e que te deixou numa situação de estresse agudo. Isso leva a um aumento da pressão ocular. Isso leva a um aumento da pressão arterial, por exemplo. A pressão arterial, ela responde na mesma hora a esse estresse. Você teve um problema, na mesma hora a pressão do sangue já tem um pico, né? Na pressão ocular, isso é diferente, não é assim. Não é que você teve um problema agora, aí sua pressão ocular vai subir. Não é dessa maneira. O estresse que influencia na pressão ocular é mais o estresse aquele estresse crônico. Aquele estresse da pessoa que tem um trabalho muito cansativo e que está nesse trabalho há anos numa situação de estresse. Aquele estresse da pessoa que tem um familiar doente, que precisa de cuidados em casa e que tem que fazer todo um planejamento de vida em função daquilo. Então, o estresse que tem mais associação com a pressão ocular e a ansiedade também são mais esses quadros crônicos, esses quadros duradouros de a pessoa que está sempre numa situação de estresse. Agora, tem uma situação que o estresse agudo, ele pode ser ruim para o glaucoma também, que é especificamente nas pessoas que têm glaucoma
glaucoma de ângulo fechado. Quem tem glaucoma de ângulo fechado, esse estresse agudo e mais grave, ele pode desencadear, apesar de ser raro, mas ele pode desencadear uma crise de glaucoma agudo, que aí sim é um pico importante da pressão ocular, mas isso não é nada comum, tá? O mais comum é o efeito do estresse crônico, prejudicando no longo prazo o controle da doença. Isso é outro mito comum, porque é muito frequente chegar um paciente para mim que às vezes vinha com um controle bom de doença, de repente um dia do nada numa consulta a pressão ocular tá mais alta do que vinha estando. Aí a primeira coisa que o paciente pergunta é sempre isso: doutor, o estresse influencia? E influencia sim, mas não a ponto da gente botar a culpa desses picos de pressão da doença no estresse, tá bom? Deixa eu ver se temos tempo. Estamos quase acabando aqui nosso tempo. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. O Fabiano tá contando que usa sertralina e ele tá perguntando se prejudica o controle do glaucoma. Fabiano, é aquilo que eu falei antes, não sei se você já estava aqui comigo, mas todas as medicações de controle de ansiedade e depressão na bula vai estar contraindicação para glaucoma, mas é somente para glaucoma de ângulo fechado. Se o seu glaucoma é de ângulo aberto, não tem problema nenhum usar. E se o seu ângulo estiver fechado e não tiver sido tratado para abrir o ângulo, tá bom? O Flávio tá contando que ele é novo aqui na live, tá aprendendo muito. Seja bem-vindo, Flávio. Aliás, quem é novo por aqui, eu nem me apresentei no começo da live hoje, né? Esqueci, mas que beleza. Quem é novo por aqui e não participou, não assistiu às lives antigas, todas as gravações de todas as lives estão lá no YouTube para vocês assistirem, tá? A Elisimar tá contando aqui que ela foi no neurologista e ele encaminhou para o psicólogo. Isso é um ponto importante, porque eu falei muito aqui sobre buscar ajuda profissional, mas eu não especifiquei qual profissional procurar, né? Por que isso? Porque muitas vezes esse controle de ansiedade e de depressão, isso é feito por uma equipe multidisciplinar. O que significa isso? Significa, às vezes, você ir num psiquiatra, num psicólogo, num neuro, num terapeuta, num nutricionista que vai balancear a sua alimentação para ajudar também, num profissional de educação física que vai orientar a sua atividade física. Então, a gente tem algumas doenças que não dependem do trabalho de um só profissional, mas sim de uma equipe para a gente ter o melhor resultado. Se você está perdido e não sabe por onde começar, eu recomendo que você comece ou por um psiquiatra ou por um psicólogo, mas o mais comum é sempre esses profissionais te darem outras indicações de outros profissionais que podem te ajudar no teu caso para somar a essa equipe, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi aqui. Acho que eu respondi todo mundo, gente. Bom, se tem alguém que eu não respondi, me manda depois no direct sua pergunta. Muito obrigada por vocês terem participado aqui comigo dessa live. Se vocês quiserem acompanhar todas as lives do Papo Glaucoma, quem tá me vendo pelo YouTube, me segue no Instagram, e quem tá me vendo no Instagram vai lá no YouTube também para ver as lives antigas, para vocês poderem buscar informação e aprofundar o conhecimento de vocês sobre a doença. Aqui no Papo Glaucoma, toda sexta-feira a gente tá junto na live, toda quarta-feira às 3 da tarde tem vídeo novo no YouTube também, e todo dia eu apareço aqui no Instagram com bastante conteúdo para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Um beijo, ótimo final de semana para todo mundo e até semana que vem.